Gravando. Então tá. Boa noite, voltando aqui. Boa noite. Eu sou Franciele Libreloto, sou diretora administrativa da UniCFC. E o programa CFC Lucrativo é uma parceria com a Autoescola Lucrativa, né, que é um programa do Leonardo, que faz desenvolvimento comercial das empresas do Centro de Formação de Condutores. Eu, antes de trazer para a UniCFC, eu apliquei no meu CFC também, o CFC Taquari, vi com meus próprios olhos o resultado, né, que o treinamento da equipe faz na nossa lucratividade, e aí convidei o Leonardo para estender esse programa para os nossos clientes do UniCFC EAD. Então, hoje, o programa CFC Lucrativo é um programa em que é uma junção, né, da plataforma UniCFC EAD com o programa Autoescola Lucrativa, em que a gente fornece mentorias, né, de forma gratuita para os clientes que são clientes da UniCFC EAD, através aí de algumas metas que o Leonardo vai explicar no final do programa. Então, para clientes do UniCFC EAD, vocês recebem, e aí essa semana já devem estar sendo chamados com todos os requisitos técnicos, porque vocês recebem também um site para comercialização, dos cursos EAD, em que vocês vão poder colocar os valores dos cursos de vocês, do preço de venda. Vocês ganham também a mentoria do Leonardo, não só em encontros todas as quartas-feiras às 19 horas, como também dentro da plataforma UniCFC EAD, encontros gravados, né, aulas gravadas para vocês treinarem toda a equipe, porque comercial é importante demais para ficar só lá no atendimento, a gente tem que ter na área comercial, os instrutores, os diretores, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo tendo a persuasão, né, a forma de vender mais. E também vocês vão ganhar uma IA em que vocês conseguem passar para o atendimento de vocês. Deixa eu só... A Keila gritando. Vocês ganham também um link em que, treinada pela nossa empresa, vocês conseguem passar para o atendimento. Dúvidas que vocês tenham para vender, para comercializar os cursos EAD. São dúvidas comuns dos motoristas, né? Vocês vão ter esse acesso para que a equipe de atendimento de vocês não tenha dificuldade sobre os requisitos obrigatórios para fazer a comercialização do curso EAD. Lembrando que a UniCFC ela só trabalha com centros de formação de condutores, então vocês não correm o risco de vender um curso EAD e depois o cliente se tornar um cliente da Uni direto. Essa opção não existe. E é muito legal o programa que vocês vão estar aprendendo a ter essa nova fonte de renda do EAD, mas vocês aprendem muito também sobre como fazer a comercialização da primeira habilitação, né? Que é uma fonte hoje, a principal receita do CFC. Então, é um programa muito bacana. Hoje o Leonardo vai nos dar a aula aqui, e aí ao final a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Leonardo, é contigo. Bora lá então, pessoal. Ó, de tudo que a Fran falou aqui agora, em relação a aumentar o número de vendas, para quem não tem o EAD ainda dentro da autoescola, eu recomendo que no final a gente vai explicar tudo certinho, como que você faz para adquirir a plataforma que a Fran falou aqui, como que funciona em relação à comercialização. Isso é muito interessante para você ter uma renda a mais dentro da autoescola, produtos a mais dentro da sua autoescola, até para você aumentar o seu faturamento aí. E para que isso ocorra, a gente consiga aumentar o nosso faturamento, o resultado em vendas, tanto do EAD, da primeira habilitação, da mudança, todo o serviço que a gente tem dentro da nossa autoescola hoje, a gente precisa de quê? Time comercial. Time de vendas. Então, esse é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. E eu quis trazer aqui como que você estrutura um comercial aí de alta performance dentro da autoescola. Hoje vendemos um curso legal, Keila, maravilhoso. Então, o que acontece? Por que eu quis trazer esse tema aqui hoje, pessoal?
Vocês sabiam que menos de 10% nas autoescolas do Brasil hoje tem uma estrutura de vendas? Mais de 90% das autoescolas no Brasil inteiro não tem uma estrutura comercial, não tem uma estrutura de vendas e não sabe nem para que rumo vai. Não sabe nem para que rumo vai. Hoje, o mercado das autoescolas no Brasil, eles passam por essa grande índice de concorrência desleal, preço baixo, não saber comercializar da forma correta os próprios serviços por uma coisa só: não saber vender. Não saber vender. Então, o que acontece? Hoje, nem que for, se a sua meta aí for fechar 30, 40 matrículas por mês com a frota mínima que você tem, hoje, pelo menos aí, o seu time de atendimento você precisa treinar. Eles precisam ser bons em vendas. Imagina só, pessoal, vamos fazer uma analogia rápida aqui. Imagina só, tudo na autoescola para acontecer, a operação, o financeiro, primeiramente o aluno precisa entrar, certo? O dinheiro precisa entrar. Se o dinheiro não entrar dentro da autoescola, as outras coisas não acontecem, é ou não é? E hoje o comercial é um dos setores da autoescola com a menor atenção. Com a menor atenção. Hoje a maioria das autoescolas não tem um time de vendas, não tem uma boa estrutura de vendas, perde orçamento, principalmente no WhatsApp, pra caramba. Vai ali, faz anúncio de forma irregular e vai passando orçamento para todo mundo e acaba perdendo negociação demais. É ou não é? Acontece aí com vocês ou não? Então, o que acontece? Tudo isso ocorre dentro da autoescola hoje, essa dificuldade de ir para o próximo nível em relação a faturamento, em relação a número de alunos, em relação ao posicionamento aí na sua região, por uma coisa só, por não ter time de vendas. Quando que hoje eu posso ter um time de vendas dentro da autoescola? Quando? O ideal já é de primeiro momento, né? Você com 2 carros e 2 motos, aí já é interessante você ter pelo menos uma pessoa dedicada para vender aí todo santo dia. Aonde a única coisa dela seja ficar ali o tempo todo ali vendendo, fazendo 20, 30, 40, 50 contatos todo santo dia para conseguir bater sua meta de 35, 40 matrículas mês aí. Mas eu sempre recomendo que com a frota mínima, você treine a sua equipe que já está com você hoje para você conseguir ali bater pelo menos o resultado mínimo que a sua autoescola precisa. Cresceu disso, passou ali do terceiro carro, passou ali da terceira moto, 45, 50 matrículas mês, equipe dedicada. Equipe dedicada para você poder vender. Imagina só, você aí dentro da sua autoescola, você com uma plataforma dessa aqui de EAD, você tem uma pessoa ali vendendo ali 30, 35, 40 habilitações sozinha e outra ali vendendo mais de 100 cursos EAD mês. É possível. Completamente possível. A gente tem parceiros aqui que fazem isso hoje. 2 rendas dentro da autoescola, o qual você pode levar o faturamento aí para um próximo nível, tá? Então, vamos lá então, pessoal. O que eu preciso hoje? Vou até compartilhar a minha tela aqui para a gente bater um papo aqui. O que a gente precisa hoje para a gente montar um time comercial dentro da autoescola? Qual é a estrutura que eu preciso ter hoje para eu montar esse comercial dentro da autoescola hoje? Está todo mundo conseguindo ver a tela aqui? Maravilhoso, então. Quem aqui já pensou em montar um time de vendas dentro da autoescola? Já pensou em ter uma pessoa ali própria para vender, mas ainda não conseguiu dar o próximo passo porque ainda estava perdida em como fazer isso? Arminda, eu, CFC Blue, maravilhoso então. Então aqui a gente vai falar de toda essa estrutura hoje, desde o recrutamento até o treinamento, a retenção dessa pessoa, você criar processos para essa pessoa produzir até a remuneração final. Vamos falar de toda essa estrutura, porque assim, ó, não é somente você colocar uma pessoa, jogar ali dentro da sua autoescola para vender. Essa pessoa precisa de uma estrutura para isso. A maioria das pessoas que entram dentro da sua empresa, elas ainda não têm
A mensuração do seu propósito, o que que você quer, qual que é a sua meta, qual que é a meta da empresa, o que precisa ser feito todo o santo dia para a gente conseguir o resultado que a empresa precisa. Então, o papel seu aqui como gestor é você criar toda essa estrutura comercial para você poder colocar uma pessoa ali dentro e ela conseguir gerar resultado para você, tá? Então, a primeira coisa, alguém quer falar ou não? Não? Keila. Ela, Oi. ela só abriu o microfone aqui. Tá, ok, então. Então, o que acontece aqui, ó? Primeira coisa. Aonde está o maior erro aqui no momento de você contratar alguém para vender dentro da sua autoescola? O primeiro erro está aqui na parte do recrutamento. Primeira coisa, você precisa entender para a pessoa, ela está no setor comercial, a pessoa ela tem que ter perfil. Ela tem que se encaixar para isso. Se você pegar uma pessoa aleatória, às vezes que não tem o perfil adequado ali para vender, você vai acabar dando um tiro no escuro. E isso aí, além de ajudar você, corre o risco de você jogar o resultado da sua escola para baixo. Então, primeira coisa, o recrutamento. Qual que é o perfil de pessoa que eu preciso contratar, o qual ela já tem ali uma tendência a se dar bem dentro de um time comercial hoje? Primeira coisa, alguém que já fez análise comportamental ou não? Nunca fez? Se vocês não fizeram análise comportamental, eu vou colocar, Fran, me lembra que eu já tenho a aula gravada aqui, ó. Eu tenho a aula gravada de como você identificar o perfil do seu cliente, da pessoa que trabalha com você, e como você identificar qual que é o setor que ela mais se encaixa ali. Você, Ivan, que está dentro do nosso programa lá, vou colocar essa aula lá para depois você dar uma olhadinha nela. Vai ser muito bom. Então, primeira coisa, comunicador executor. O que é o perfil comunicador executor? Se hoje você for, Léo, eu não quero ter o trabalho de recrutar o vendedor para mim. Contrata uma empresa de recrutamento e seleção. E fala assim para a empresa, ó, primeira coisa, eu preciso de um cara aqui que tem o perfil comunicador executor. Por quê? Ele vai ser um cara bom em comunicação, e ele vai ser um cara mais dinâmico e principalmente proativo quando o cara ele tem um perfil executor mais alto. O que é o perfil executor? É aquele cara que simplesmente faz. Ele faz. Se você pegar mesmo um cara, um exemplo, um analista, e colocar dentro da sua autoescola, dentro do setor de vendas, e vamos dizer que a Diocélia pediu um desconto para o Ivan. E o Ivan é o vendedor. O analista, enquanto ele não tem autorização para ele poder fechar a venda, ele não fecha. Ele fica ali, primeiramente ele precisa do processo. É aquele cara que normalmente ele tem medo daquilo que está fora da alçada dele. O executor não. O executor fala, eu vou perder a minha venda o quê? Eu vou perder minha comissão o quê? Eu vou dar meu jeito aqui. Sabe? Então é um cara muito proativo e para o setor de vendas você precisa disso. Você precisa daquele cara que é mais solto, daquele cara que ele já faz por si só, daquele cara que ele se auto-te motiva, ele se auto-se motiva e ao mesmo tempo ele tem uma boa comunicação. Os outros perfis também ele pode se dar bem em vendas? Pode, porque venda é treinável, venda é praticável. Só que esse daqui, quando você vai procurar numa empresa de recrutamento e seleção, esse daqui é um tiro certeiro. Vai ser um dos melhores perfis para você poder gerar um resultado bom hoje, tá? Outro ponto, persuasão. Se você, vamos dizer que eu não vou contratar uma empresa de recrutamento e seleção hoje. E eu quero fazer a contratação de um cara, achei um cara ali que ele já trabalhou com vendas, bem comunicativo. Como é que eu faço para eu poder ver se esse cara ele se encaixa bem dentro do meu setor aqui hoje? Chama ele e você vai testar a persuasão desse cara. O bom vendedor, ele embroma. Embroma é o modo bonitinho da gente falar que enrola. O bom vendedor, ele vai ter
mesmo que ele não saiba responder de exato o que você perguntou para ele, ele vai tentar dar uma resposta justificável para aquilo. Ele vai ter a persuasão necessária para tentar levar você ali. Se você colocar um cara, Ivan, na sua frente hoje, e ele falou que já trabalhou com vendas, e você fazer a pergunta para ele: se você fosse definir vendas para mim, Ivan, em uma palavra só, qual seria? E esse cara não souber responder para você, ele também vai ter uma dificuldade muito grande em quebrar a objeção do cliente. Ele vai ter uma dificuldade muito grande em quebrar a objeção daquilo que ele não sabe. Entendeu? É esse o ponto. Começa a fazer uma série de perguntas. Faz um exemplo assim, ó. Por que você decidiu sair do setor X para vir para a autoescola vender carteira de habilitação? O que levou você a se candidatar para uma vaga para vir vender carteira de habilitação? Vamos ver o que ele vai falar para você em relação a isso. E aí você começa a fazer essa série de perguntas. Se o cara começar a sair de tudo isso, ele for um cara que ele vai saber se conectar com você ali, mesmo que ele olhe assim e fale assim, ó, Ivan, sendo bem sincero para você, eu não sei. Mas eu sou um cara que eu tenho uma habilidade muito boa em vendas. E como eu vi que o setor era comercial, eu acabei me candidatando aqui. Porque você sabe que o bom vendedor, aonde for colocar, ele só precisa conhecer o produto. O restante, ele dá conta. Pronto. Olha que interessante. Sempre quando eu faço essas perguntas assertivas e eu vou contratar o cara e ele sabe sair dessas perguntas, ele sabe me dar boas respostas em cima disso, eu nunca me decepcionei. Às vezes pode parecer uma coisinha boba, mas isso aqui faz um sentido absurdo quando você vai fazer o processo de contratação. Maturidade. O que eu recomendo aqui? Ó? Sempre quando eu vou pegar um cara para trabalhar no setor de vendas da autoescola, eu sempre vejo, quando eu vou fazer a contratação, eu sempre pego alguém acima de 24, 25 anos. Por quê? Uma pessoa que já tenha passado, no mínimo, uma experiência corporativa, uma experiência no mercado de trabalho. Um cara que já tenha se ferrado um pouquinho, entendeu? Um cara que já passou algumas frustrações. Porque senão, se você pegar um cara, 18, 19 anos, cara imaturo, colocar ele dentro de um setor comercial, emocionalmente, a maioria deles não vai conseguir se manter. Falo isso por experiência própria. Já cheguei a contratar mais de 80 vendedores. Para a autoescola aqui, já passou de 50. Então, o que acontece? Por quê? Venda é pressão. Venda exige constância. Venda exige dedicação. Você está feliz? Você vai ter que ir lá vender, bater o resultado da empresa. Você está triste? Você vai ter que bater o resultado da empresa. Então, se o cara ele não tiver um mínimo de inteligência emocional para ele ser constante, não tiver resiliência, ele não aguenta o setor de vendas. Porque venda é meta, venda é cobrança, venda nada mais é do que a cara e o bolso da autoescola. Então, é uma responsabilidade muito grande para o cara. Então, se o cara ele não tiver um mínimo de preparação emocional, fica muito difícil. Imagina só, colocar um molequinho de 18 anos lá que nunca trabalhou na vida e ele começar a fazer 30 ligações por dia, das 30 levar 28 não. Hã? No outro dia ele vai lá e fala que aquilo ali não é para ele. Não aguenta a pressão. Então é esse o ponto. Eu sempre pego pessoas ali que já tenham uma carreira, que já estejam no mercado de trabalho. Porque às vezes, assim, às vezes você vai achar, às vezes você não vai achar um cara com experiência em venda, mas se você for um cara crítico, às vezes você acha uma pessoa que tenha perfil, onde você pode pegar e treinar. Às vezes eu prefiro pegar uma pessoa que tenha perfil, que não tenha tanto vício, para eu pegar e treinar ela do zero. Do que você pegar muitas vezes um cara lá que já tem um exemplo. A maioria das autoescolas hoje, ela não tem a capacidade de ter um vendedor sênior. Sabe o que é um vendedor sênior? O que é o vendedor sênior?
Aquele cara que trabalhou a vida inteira com vendas. O cara já é um rato com vendas. Às vezes eu pego aqui algumas autoescolas e falo, não, eu quero um vendedor bom. Eu quero um cara bom aqui para dentro. Eu falo assim, se você colocar um cara bom aqui para dentro, sua autoescola não aguenta. O que é o cara bom? Aquele cara que já vendeu carro, aquele cara que já foi corretor de imóveis, já tem 20 anos aí de experiência comercial. Você colocar um cara desse na rua para vender carteira de habilitação, ele volta com 20 por dia. Esse é o ponto. Às vezes, esse cara, às vezes, a sua autoescola não tem a capacidade com esse cara. Vou dar um exemplo simples aqui, para vocês aqui. Eu contratei uma vendedora há um tempo atrás, eu contratei ela para a autoescola, e ela era muito boa em venda. Já tinha vendido os serviços fora, serviços de alto ticket. Então, ela era muito boa nessa parte de vendas. Já já a gente vai falar sobre comissionamento, tá? Silene, já já a gente vai falar sobre isso. E eu fui e contratei essa pessoa para autoescola. Falei, estou contratando uma pessoa boa para ti. Só que você vai ter que aguentar a capacidade dela. Então, o que acontece? Se precisar crescer a frota, cresça a frota. Se precisar crescer o número de instrutor, sua capacidade operacional, cresça. Sabe o que aconteceu? Ela era muito, muito boa. O primeiro mês ali, vendeu o mínimo. Segundo mês, ela começou a se desenvolver bem. Ela pegou o jeito de como vende carteira de habilitação. Fechou uma turma em 5 dias. Uma turma de 30 alunos, em 5 dias. No outro mês, ela fechou 2 turmas em 15 dias. 2 turmas em 15 dias. Mais de 60 alunos. E autoescola com frota mínima. 2 carros e 2 motos. Ou seja, já acabou com a capacidade da autoescola. No outro mês, ela não pôde vender a quantidade que ela queria. Já começou a ter um probleminha operacional na autoescola. Porque do mesmo jeito que você vende, você precisa entregar. Senão você se ferra todinho, você se queima no mercado de forma absurda. Ela teve no 4º mês até ficar sem vender. O salário dela foi para 1.500 conto. Porque ela ganhava comissão. Ela falou assim, Léo, eu não quero ficar em um local onde o local me limita. Você tem uma oportunidade para mim? Olha aí. Falei, opa, tenho, claro. Quer minha equipe de vendas aqui? É ilimitado. Quanto você vender? Meu sonho é te pagar 15 mil por mês. Ficou doida. Primeiro mês, fez 4 mil reais. Segundo mês, fez 6.500 reais. E eu tenho certeza, está sendo o terceiro mês dela. Esse mês ela vai bater 10K de comissão. Entendeu? Então, muitas das vezes, não fica nessa de você tentar achar um cara que é o melhor, que é o sênior, que a sua autoescola não vai aguentar um cara desse. Um cara desse, na maioria das vezes, se você não souber vender bem, ele engole você. Ele engole você. Às vezes, se você não sabe vender bem, você não consegue nem cobrar de um cara desse. Consegue nem cobrar resultado. Então, na maioria das vezes, é interessante você pegar um cara ali que tem uma experiência básica, que tenha perfil, um carinha ali que talvez está iniciando no setor de vendas, mas que você vê que é promissor, você pega esse cara e treina. Por isso que o melhor vendedor da autoescola de primeiro momento tem que ser quem? O dono. O dono. Dono. Já vi muito dono de autoescola aqui contratar bons vendedores para dentro da autoescola e os vendedores não trazer o resultado que ele espera porque ele não é bom em venda. Como é que você vai cobrar alguma coisa de alguém sendo que nem você sabe fazer? Não existe essa possibilidade, não é? Então, primeira coisa, o cara que tem que ser bom, eu consigo fechar sozinho 30, 40 carteiras por mês, só que eu não posso ficar ali fazendo esse trabalho. Agora eu vou contratar uma pessoa e treinar ele. Se você hoje não consegue gerar o resultado que a sua autoescola precisa, você vai ter uma dificuldade muito grande de contratar um vendedor porque você não vai saber treinar. Primeira coisa, seja você o exemplo. De vez em quando eu faço uns desafios aqui com o meu time de vendas. Eu falo para eles, eu brinco com eles, falei, se eu sentar aqui um dia, passar o dia inteiro aqui, eu vendo mais do que vocês 3 juntos. Autoridade você passa. Se você não tem autoridade, sem autoridade não existe cobrança.
Então, a primeira coisa, você conseguiu fazer um trabalho onde você se desenvolveu, você tem a capacidade hoje de direcionar esse cara dentro da sua empresa, agora você está pronto para ter um time de vendas. Então, para vocês que estão aqui, que ainda não estão no programa Autoescola Lucrativa, entra lá para treinar em vendas. Porque se você não entrar lá, você não saber técnicas de venda, não entender como que vende no WhatsApp, como que você cria uma estrutura comercial, como que você define meta, como que define indicadores, não sabe definir uma estratégia de marketing, preço de lead, um CAC. Tem gente que quando eu falo isso aqui, parece que eu estou falando em árabe. Você vai ter uma dificuldade muito grande em contratar a equipe de vendas. Então, a primeira coisa começa por você, tá? Então, sempre eu recomendo que vocês peguem pessoas ali acima de 24 anos que já tenha pelo menos uma experiência, né, no mercado de trabalho em si. Outra coisa, você se desenvolveu, ficou bom, começa a fazer treinamentos semanais. Começa a treinar essa pessoa toda semana. Sabe o que significa roleplay? Alguém já viu essa expressão aqui ou não? Roleplay nada mais é do que você fazer teste de venda com o seu vendedor. Você vai lá para a sala teórica da sua autoescola, sentar os dois ali bonitinho e falar assim, ó, ô Ana, a partir de agora eu sou o cliente, vende para mim. E eu vou dar todas as objeções possíveis que normalmente ocorrem no atendimento. E ali você vai vendo como que está a persuasão do cara. Se o cara ele teve dificuldade de contornar você, imagina o cliente. Hã? Começa a fazer isso semanalmente com o seu time de vendas. Começa você a treinar. Vê quais são as principais dificuldades que o time ali está tendo e a partir dali você começa a procurar solução para isso. Pô, tô com dificuldade do caramba aqui em relação à abordagem. Eu abordo o cara, ele me deixa no vácuo aqui. Tô passando orçamento demais. Quando eu passo o preço pro cara, o cara some. Quando eu mando o orçamento pro cara, ele nem me responde mais. Quais são as estratégias que a gente pode estar utilizando para a gente reter a atenção do cliente ali e a gente conseguir fazer com que ele me responda? Começa a pesquisar, começa a ir atrás. Nós aqui, nós somos todo mundo empresário. Empresário que não vende, ele não pode ser considerado um empresário hoje. Empresário que ele não tem, que ele não sabe vender, que ele não tem um treinamento em vendas, ele não pode ser considerado empresário hoje. Porque para você manter um negócio hoje, é a venda. É o pilar 1, é o pilar-chave. É o pilar-chave. Se você tem uma empresa aberta e você vive à mercê do mercado, um mês fecha 40 habilitação, outro mês fecha 20, aí vai para 30, aí vai para 25, aí sobe para 40 de novo, o janeirão é bom, fechei muito, fevereiro tem um carnaval, é ruim cair para 15. Você vive à mercê. Não é você que está tocando a empresa, é o mercado. É o mercado que está tocando para você. Então, primeira coisa é entender processos de venda, porque daí você tem previsibilidade. O que é previsibilidade? Fechei 40 em janeiro, quero fechar 40 em fevereiro. O que eu preciso fazer para isso? Aumentar a minha captação, colocar uma força comercial. Se eu fechava 2 matrículas por dia, agora vou precisar bater 3, porque meu tempo é reduzido. Então, você começa a fazer essas análises aqui. E o seu time junto, engajado. Então, time comercial sem treinamento não vai, tá? Terceiro ponto, retenção. Se o cara ele for bom em vendas mesmo, ele precisa de desafio. Ele precisa de desafio. Se ele não tiver desafio no dia a dia, chega um momento que fica monótono. Fica monótono para ele. Vou dar um exemplo para você. Eu estava fazendo um desafio lá na Autoescola Conquista no mês passado. Faltava lá, a gente fecha uma média de 330 matrículas mês, e tinha chegado ali no dia 30, faltava 30 matrículas para bater a meta. A gente precisava que cada pessoa vendesse 10 matrículas cada um. 10 matrículas cada um. A gente montou um desafio, começou às 7h30 da manhã. Ó,
Quem fechar as 10 matrículas até o final do dia, vai ganhar o comissionamento das matrículas mais 200 cada um. Coloquei um pouquinho mais alto, que é pro cara acelerar, mas R$100, R$150. Moço, molecada ficou até 10 horas da noite na autoescola, não saiu de lá enquanto não fechou. Eles mandando print no grupo, 10 horas da noite, eles pegando assinatura de contrato no WhatsApp. 10 horas da noite. Isso motiva o cara. E todo mundo indo para casa com sensação, eles chegaram no gás no outro dia. Dormiu tarde, mas dormiu feliz, dever cumprido. Batemos a meta, ganhei bem esse mês. Olha que massa. Então, quando você faz isso, você motiva a empresa, a equipe ali. Mas faça desafios palpáveis, o qual seja fácil de... Fácil não, né? O qual seja alcançável. Qual seja alcançável. Onde o cara, você vê que se ele se esforçar, ele vai conseguir bater. Comece a escalar os resultados pelo menos de 3 em 3 meses. A fase de maturação de uma equipe de vendas, normalmente ela acontece de 3 em 3 meses. Quando ela entra de primeiro momento na autoescola, e quando eu estou vendedor aqui, vocês sabem, primeiro mês eles estão aprendendo o jeito, estão pegando o jeito. Segundo mês eles estão começando a caminhar. Terceiro mês que ele vai ali bater a meta ou chegar próximo dela. Quarto mês ele começa a desenvolver legal. Quinto mês ele já melhora. No sexto mês já está passando a meta. E ali você começa a incentivar o cara a fazer isso. Se a meta dele é vender 30 matrículas no mês, faz isso. Padroniza o resultado dele durante 2 meses ali seguido. Terceiro mês agora é 40, irmãozinho. Vamos embora. E vai ter um teto bônus. Chegou a 40 aqui, tem um bônus. Entendeu? Quarto, sexto mês. Tá conseguindo bater, ele já tá de levinho, batendo a meta lá no dia 28, dia 29. Vamos escalar mais um pouquinho? 50 matrículas mês. E aí, quando você vê, um cara só começa a pegar o jeito da coisa, ele está trazendo 60, 70, 80 matrículas todo santo mês para a sua autoescola. Eu tenho vendedor de autoescola aqui que eles fecham 90 matrículas mensal. 90. Um cara só fecha 90 matrículas por mês. Vocês acreditam nisso ou não? Por quê? O cara ele veio passando por um processo de maturação. E a gente Acredito. Olha o Gabriel aí, ó. Quem tá aí, cara? Aí, ó. Aqui, falando nele que tava citando a autoescola Conquista aí, ó. Olha ele aí. Então, o que acontece? Precisa dessa estrutura. Você vai escalando aos poucos aí o processo, que daí você vai maturando esse vendedor ali. Gratificação. O cara ele tem que entender que ele pode entrar na sua empresa ganhando 1.500 mês, só que ele pode chegar até 10 mil ponto mês. Ele precisa entender isso. Ele precisa ter um plano de escala, ele precisa ter um plano de carreira, ele precisa entender que, cara, ele pode muito mais. Ele pode muito, muito mais. E você todo mês ali incentivando, quanto mais você motiva ali, o cara vai. Você entendeu? É esse o ponto. Outro ponto. Processos e indicadores comerciais. Se você não tiver processos, indicadores, processos de vendas, onde você consiga acompanhar o resultado desse cara, você vai ter uma dificuldade muito grande em treinar ele. Que daí você não vai entender onde esse cara está errando. Esse é o ponto. Processos de vendas. O que esse cara precisa fazer todo santo dia? Como que ele aborda o cliente? Se o cliente falou isso para ele, ele fala o quê, Arminda? Se o cliente falou que tá caro demais, ele fala o quê, Gabriel? Se o cliente olhou para ele e falou que achou um concorrente mais barato, ele faz o quê? Cria uma estrutura para esse cara. Ele precisa entender como que ele aborda, como que ele investiga, como que ele negocia,
que momento ali, um script onde ele consiga oferecer uma ligação ali para o cara, para ele conseguir fechar mais rápido. Como que ele faz tudo isso? Se não tiver essa estrutura muito bem desenhada, fica difícil, gente. Fica difícil pra caramba. Aí vocês vai. Aí agora, como que eu pego toda essa estrutura que eu estou falando para vocês aqui? Isso aqui não serve somente para matrícula, primeira habilitação. Mudança. Pega e se coloca no EAD, essa mesma estrutura agora que o ticket é mais baixo. Pega e coloca isso aqui no EAD também, que o ticket é mais baixo. Onde você dedica a pessoa para isso. A pessoa ali está dedicada somente para fazer 30, 40 ligação todo santo dia. Entrar em contato 30, 40 pessoas todo santo dia. Duvido que um cara só não vende 3, 4, 5 cursos mês, dia. Consegue fazer isso. Isso serve para todo... A partir do momento que você aprende a montar uma estrutura de vendas para a sua autoescola, você consegue fazer isso para todos os serviços que você tem, tá? E por último aqui, remuneração estratégica. O que é uma remuneração estratégica aí para a sua equipe hoje? Você pode fazer de duas formas, de porcentagem ou por valor fixo. Quando a gente fala em relação a isso, escalonamento, eu gosto muito de trabalhar com os nossos parceiros aqui com valor fixo. O que é o valor fixo ali em si? O cara vendeu pouco, ganhou pouco. Vendeu médio, ganhou mais ou menos. Vendeu muito, ganhou muito. Então você começa a fazer um processo aqui, ó. O cara vendeu de 0 a 10 matrículas, ganhou R$10. Pouquinho. Só para iniciar a brincadeira ali. Isso aqui é o mínimo que tem que ser feito. Depois pegou ali de 11 a 20, aqui ele já cresce um pouquinho o ticket dele, mas ainda baixo, para R$15. Pouquinho. Se você quiser que o cara bate 50 matrículas por mês. Depois você pega aqui, ó, 21 a 30. Vamos crescer mais um pouquinho o ticket desse cara aqui, ó. Coloca R$30 por matrícula aqui, ó. Depois você vai para aqui, ó. 31 a 40. Já cresce mais um pouquinho o ticket dele. R$40. E assim você vai subindo. Acima de 51 matrículas, acima... Estou colocando aqui uma meta mais ou menos meio que o padrão. Acima de 51, 40, acima de 51, você pode colocar aqui que o cara vai ganhar R$50. Aí se você quer que um cara só fecha 60 matrículas por mês, aí você vai agora para o teto bônus. Teto bônus. O que é o teto bônus? Teto bônus, R$300. R$400, não sei. Para quem chegar ao resultado das 60 matrículas mês. Então, o que acontece? O cara entrou dentro da sua autoescola sabendo que o negócio é assim, ó. Se ele quiser começar a ganhar um dinheirinho a mais, acima de 40 matrículas mensal. Quer começar a ter um resultado melhor em venda? Acima de 40 matrículas mensal. Coloca um comissionamento baixo inicial, vai crescendo aos pouquinhos. Quando você vê que o cara chegou a um resultado mediano, que é aquilo que a sua autoescola precisa, você vai crescendo o escalonamento dele. Você vai crescendo aos pouquinhos. Depois, chegou ali um teto bônus ali de 60 matrículas mês, que é o que você quer que ele atinja, 60, R$400 a mais. Comissionamento, mais R$400 de bônus por ele ter alcançado aquele resultado ali. E é isso. Porque daí você tem... a pessoa ela tem motivação para ir para o próximo nível. Ela tem motivação para ela conseguir ali chegar ao próximo nível de matrículas dentro da autoescola. Tem muita gente que tem muito dono de CFC aqui que eu falo, você comissiona os caras? Não. Estava conversando com a moça aqui do interior de Mato Grosso, antiga aqui no segmento de autoescola. O nosso amigo Gabriel, ele vai
com esse aí. Não tinha nada disso. Queria aumentar as vendas da autoescola, mas não tinha comissionamento, não tinha captação, entrada mínima de orçamentos ali mensais. Não vai. Não tinha estrutura para isso. Então, quer vender mais? Quero. Seu vendedor ele tem que ganhar bem também. Vendedor ele tem que ser o cara dentro da empresa que ele tem que ganhar mais dinheiro. Através do resultado que ele mesmo produz. E você tem que ser o incentivador disso. Porque senão você não tem equipe de vendas. Tá? Fez sentido até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Parei o compartilhamento aqui. Deixa eu ler os comentários, que tem bastante aqui. Boa noite, tal. Já conta, tá. Microfone aberto. Leonardo, quanto seria um salário desse vendedor ou usar comissão? Salário mínimo, o cara tem que entrar com um mínimo e ali você vai fazendo esse processo escalonado aqui, tá? Ali, conforme ele vai produzindo mais, aí você vai aumentando ali os ganhos dele. Silene. Ok? Mais alguém tem dúvida? Mais alguém quer comentar sobre? Não? Leonardo, Fala, meu amigo. não, assim, você falou uma coisa muito importante, se eu puder contribuir por uma palavrinha só. É Pô, assim, ó, claro. Manda, meu amigo. você tem que dar estrutura para vendedor. Exatamente. O vendedor meu ganha até gasolina para andar. Exatamente Entendeu? isso. Ganha uma moto, ganha um computador, ganha um celular para trabalhar, ganha tudo o suprimento que ele precisa, a moto e a gasolina. Então ele tem que ter tudo. Ele Fato. tem que vir para vender, ele tem que ter o foco dele, tem que estar em vender. Se ele não vender, daí nós troca, né? Exatamente. Focado 24 horas, né? Exatamente. O negócio dele é vender. É tal dioturnamente pronto para pegar o cliente. Exatamente. E, cara, essa a questão. O cara, ele precisa, quando o cara ele entra no setor de vendas, ele tem que estar 100% focado naquilo ali. Só para você ter uma ideia, Gabriel, hoje eu conversei com um dono de autoescola que ele tinha 8 vendedor, ele estava vendendo 150, 180 matrículas mês. Ó, isso aí você estava fazendo com 3, né? Em 15 dias. Faz. Exatamente. Então, o que acontece? Por que o cara ele não estava conseguindo chegar ao resultado máximo que a equipe ali estava, precisava ali, a autoescola em si? O vendedor, ele vendia, dava suporte para o aluno, fazia rotina administrativa, dava todo o suporte ali que o aluno precisava na entrada. Aí, quando a gente parou para calcular o tempo que o vendedor estava gastando só de suporte com o aluno, dava mais de 60% do dia. Como é que vende? Como é que vende? Não tem como. O vendedor ele tem que ter uma função só. Vendeu, acabou de entrar a matrícula, pronto, ó, bum. Primeira habilitação não, somente com o especial que como é que é? Em Santa Catarina não pode vender fora da sede. Em outros estados é permitido? A primeira habilitação não. Somente cursos especializados que podem vender. Isso, exatamente isso. Então, o que acontece? Vendeu aqui, você vai passar para administrativa, agora toda a bronca é na mão dele. Acabou. Aí sim você tem um resultado bom. Tá certo, Ivan? É ou não é? Concorda ou nem? Então tá bom. Mais dúvidas? Contribuições? Gabriel aí, que tá entrando aí pro top 10 nacional? Só isso mesmo, só. Questão de vender no escritório, fora do escritório, tem que ver questão do Estado para o Estado, mas do modo geral, você não pode ter pontos de venda. Você não pode ter Isso. ponto de venda. Agora, o vendedor, ele trabalha de dentro do escritório e vai buscar a documentação do cliente na casa do cliente, no trabalho. Eles podem, você pode. Pelo que eu sei, pode. Todo o Brasil. Captação de lead também, se você não estiver fazendo venda fora do escritório. O que acontece, o Silene? Lá na regulamentação fala que a gente não pode vender, a gente não pode comercializar fora do ambiente ali. Mas vou dar um exemplo para você. A gente tem uma ação que eu sempre ensino
para o pessoal que chama Ação IBGE. Qual que é o intuito? O vendedor, ele sai ali com um coletinho da autoescola, na cidade toda, fazendo como se fosse um trabalho de conscientização, vendo o índice de pessoas que ainda não possuem a carteira de habilitação. Dentro desse processo, você vai pegando nome e telefone de todas essas pessoas que ainda não têm. Você não vai vender pro cara. A única pergunta que você vai fazer para ele é, se tivesse uma oportunidade hoje de tirar sua carteira de habilitação, você fazia? Claro, sim. Minha equipe vai fazer contato. Abraço, beijo, vai pro próximo. Pegou o número, o telefone e continua. Acabou. Olha, viu? Viu, Silene? Estratégia boa. Isso aí você pode ir fazendo arrastão. O Gabriel aqui, ele faz muito esse tipo de processo. Você não pode ficar vendendo, comercializando, fazendo propostas indevidas fora. Mas tirando isso, São Paulo é muito chato nisso. São Paulo é chato pra caramba. Detran lá fiscaliza absurdamente. E mesmo assim, a gente tem alguns parceiros de São Paulo lá, que ele faz essa ação IBGE e dá muito bom. É como se fosse um trabalho de conscientização. E isso é totalmente liberado. Tá bom? Fran, quer mandar bronca? Então, deixa eu ver, minha câmera abriu? Abriu. Abriu. Bom, é mais ou menos assim, aqui vocês tiveram uma degustação do que o Leonardo promove assim nas nossas empresas, né? É uma visão muito estratégica e assertiva que orienta. Então, é uma tranquilidade a gente ter uma mentoria assim, sempre reforçando os pontos mais relevantes, como a gente tem que agir. E o grupo interno ali, para quem já aderiu ao programa CFC Lucrativo, é um grupo aberto. Coloquem as suas dúvidas lá sobre o programa, sobre as aulas, sobre o preenchimento da planilha, né? Todos esses passos, quem está ali no grupo exclusivo, que já é cliente Unicef CEAD e aderiu a esse comprometimento de desenvolver a equipe comercial, né? Porque não adianta aderir ao programa e não pedir para os funcionários assistirem o curso, né? Não implementar a planilha, não olhar quais são as métricas do CFC, quantas habilitações fazem, onde quer chegar, qual a meta, estipular de uma forma muito clara também o que a equipe, como a equipe vai se motivar para trabalhar junto conosco, né? Hoje eu tenho a tranquilidade que eu tenho 2 pessoas lá só pensando na área comercial, só pensando nos leads, e fecha o mês, inicia, elas já estão ali focadas e batendo meta dia após dia. Então, assim, quer participar do programa? O programa é muito bacana, ele realmente muda a estrutura da empresa. Querem participar do programa? Vamos aderir mesmo, vamos botar, né, lenha nessa fogueira e ver já nos primeiros 30 dias o resultado. Eu vivi isso na pele. O Gabriel que está aqui, eu não conheço o Gabriel, mas se já é cliente do Leonardo, né, da Autoescola Lucrativa, deve ter vivido isso também. E é bem interessante. Semana passada eu estava em Chapecó, num evento da Atraesc, e aí eu comentei sobre o programa, sobre o CFC Lucrativo, e uma pessoa que não era cliente da UnicFC, ele disse assim, não, mas esse método não é de vocês, né? Eu disse, olha, é uma parceria com a Autoescola Lucrativa. Eu sou cliente dele. Dá certo, viu? E aí, é Massa, assim, então a massa. gente já está se Chapecó, pescando, temos né? lá. Diz aqui no sul, Exatamente. tu está Exatamente. encontrando os nossos clientes, a gente está encontrando os teus, então isso está muito bacana, essa parceria está muito bacana, porque a gente confia também no teu trabalho, né? Exatamente. E o que a gente precisa hoje, Fran, para as pessoas estarem participando aqui do programa Autoescola Lucrativa? Então, O treinamento Autoescola Lucrativa hoje é totalmente gratuito. Sabe qual que é a única coisa que vocês têm que fazer aqui dentro? Faturar. Faturar mais, somente isso. A única coisa que vocês têm que fazer é se inscrever no programa Autoescola Lucrativa, aderir à EAD da Unicef CFC, e a meta de vocês é vender pelo menos 10 cursos EAD por mês e aumentar no mínimo 40% o seu número de matrículas nas próximas 4 semanas.
Olha Não, e só. aí tem gente que pergunta assim, tá, mas quanto que eu vou pagar para o Unicef C EAD, né? A plataforma da Unicef C é exatamente igual a qualquer outra plataforma, vocês só pagam se venderem o curso, então tem gente que coloca aí 400% em cima de margem do nosso preço de venda, então assim, a gente quer na verdade um comprometimento de vocês, de que estão, mas não existe nenhuma cobrança que não seja através da venda dos cursos de vocês. Então, vocês ganham e a gente ganha também. É um ganha-ganha, né? Eu vou Exatamente. deixar aqui no bate-papo o link, o formulário para que vocês possam aderir ao projeto e aí a gente manda, a nossa equipe manda mensagem para vocês no privado, né? E vou deixar lá no grupo também. Toda segunda-feira, então, Leonardo, 19h30, nós vamos manter nossas reuniões abertas. Vamos É isso? manter toda segunda-feira às 19h30. Reuniões Eu gostava do abertas. domingo, de tomar um cafezinho no domingo, descansada, né? Aqui eu consegui parar 10 minutos antes da reunião, mas então a gente vai pela saúde mental do nosso mentor. Não, a mulher já estava cobrando já, Fran. Eu imaginei, Dia das São Mães muitos ela não deixou. Não, são muitos treinamentos, segunda, terça, quarta. Seguida, ainda tem no domingo. Sim, não, eu acredito nela. Dia das Mães, então, foi um marco em que nós prorrogamos para segunda-feira e agora, a partir Exatamente. de agora, toda segunda-feira, 19h30. Tá bom? Maravilhoso, então. Gente, ó, aproveita. Quem ainda não se inscreveu no CFC Lucrativa, se inscreve, porque essa vai ser uma oportunidade única para vocês. Já preenchi o formulário, maravilhoso. Vai ser uma oportunidade única para vocês entenderem como você monta o comercial dentro da autoescola, como que você se desenvolve em vendas, como você consegue treinar o seu time de vendas para você ter mais alta performance. E a única coisa que a gente pede aqui é para quê? Você coloque em prática tudo que a gente ensinar para vocês e vocês ganham dinheiro. Que vocês ganhando dinheiro, a Uni ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro e é uma coisa linda. Acabou. Então, Não gente, adianta, é conta o com que eu vocês. falo, né, Leonardo? Não adianta a gente escolher, né, desde o início da nossa trajetória, trabalhar só com os CFCs, se a gente não tiver os CFCs fortes no nosso time comercial. Então, realmente, essa foi uma estratégia que a gente viu e somos a única empresa homologada pela Senatran que somente trabalha, né, com o Centro de Formação de Condutores. O Senírio aqui do CFC Beija-Flor, eu acho que ele já aderiu, né, Senírio? Isso, Já está no programa. já Então, sim. no grupo exclusivo ali, tá? Para quem já aderiu ao programa, quartas-feiras, 19 horas, começa. Segunda é reunião aberta, tá? Podem convidar quem vocês quiserem. Quarta-feira a gente continua ali, só quem já aderiu já está com acesso à plataforma e já está sendo uma quarta-feira só liderança e outra quarta-feira a equipe completa, todo o time da empresa. Tá bom? Maravilhoso. Fechado então, Fran. Ó, até mais, Obrigada, pessoal. então, Léo. Preenche o formulário e, para quem preencher agora, na próxima quarta-feira já estaremos juntos aí para o nosso primeiro treinamento. Temos Valeu, 2 dias pessoal. aí. Então tá, um Abraço, viu? Até abraço, mais. Tchau, gente. tchau. Valeu. Tchau.